Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos debater a respeito das teorias raciais que chegaram no Brasil a partir do século XIX e como elas moldaram o pensamento brasileiro de que a miscigenação era uma coisa ruim para o desenvolvimento do país. A partir de 1870, o Brasil começa a viver uma verdadeira revolução no campo das ideias. Chegam ao país quase ao mesmo tempo teorias até então desconhecidas para a maioria da população, como o positivismo, o evolucionismo e o darwinismo. Essas doutrinas, embora parecessem caminhar juntas, traziam propostas bem diferentes entre si. O positivismo valorizava a ordem e o progresso pela via ciência. O darwinismo defendia a seleção natural das espécies. Já o evolucionismo tratava da evolução das sociedades humanas ao longo do tempo. Nesse contexto, muitos pensadores e intelectuais brasileiros passaram a aplicar essas teorias às realidades do país. Mas atenção, cada doutrina foi usada de maneira particular. Cada uma gerou conclusões próprias, refletindo diferentes caminhos teóricos. Mas para entender tudo isso é preciso voltar mais ainda no tempo, desde a época das grandes viagens marítimas, a percepção da diferença entre os povos passou a ocupar o centro dos debates. Exploradores escreviam relatos cheios de fantasia e realidade. Eles descreviam os povos encontrados como seres estranhos, com costumes incomuns e natureza misteriosa. Ver era importante, mas ouvir as histórias desses povos, desses novos homens, era ainda mais impactante. Ao longo dos séculos, essas ideias de diferença cultural e evolução social moldaram como o Ocidente via a si mesmo e outras nações. No século XIX, com o avanço da ciência, essas visões ganham roupagens novas, mas continuam influenciando profundamente o pensamento sobre a sociedade. Assim, entender como essas teorias chegaram ao Brasil e como foram usadas é essencial para compreender a formação do pensamento social brasileiro. Afinal, ideias moldam visões e visões moldam o mundo. Um exemplo são as crianças lobos, que no século XIX, história de crianças selvagens, como os famosos meninos lobos encontrados em florestas do Oriente, mexiam com a imaginação do Ocidente. Verdade ou ficção, isso pouco importava diante do impacto simbólico que causavam. Essas crianças, reais ou não, simbolizavam os limites por vezes tênues entre dois mundos, o da natureza e o da cultura. Representavam a inquietação crescente sobre o que afinal faz de nós humanos. Essa curiosidade era parte de um debate maior. De onde veio o ser humano? Dois grandes caminhos teóricos disputavam essa resposta. De um lado estava o monogenismo, uma teoria influenciada pelas escrituras que afirmava que toda a humanidade teria uma única origem, o Éden. As diferenças entre os povos seriam apenas variações, fruto de degeneração ou aperfeiçoamento ao longo do tempo. Nessa lógica, os seres humanos formavam um contínuo, um gradiente que, além do mais, ia a partir de toda aquela origem divina, ao mais degenerado, uma visão hierarquizada, mas ainda dentro de uma ideia de humanidade comum. Mas então, com os avanços das ciências biológicas, essa visão começou a ser desafiada. Surge então a teoria poligenista. O poligenismo, então, propunha que a humanidade não teve uma única origem, mas múltiplos centros de criação. Essa ideia buscava justificar as diferenças raciais como inatas, fixas, naturais e como variações de um mesmo tronco comum. A partir daí, o comportamento humano passa a ser visto como biologicamente determinado. A cultura moral, o pensamento, tudo seria uma última instância, reflexo das leis da biologia. Essa abordagem dava suporte a projetos racistas, hierarquizando povos com base em supostas diferenças biológicas. Era a ciência a serviço da desigualdade.
Assim, entender essas ideias é fundamental para refletir sobre os racismos científicos e os discursos que chegaram no Brasil que tentam reduzir o homem, o ser humano, à sua biologia. Afinal, a gente é resultado de muitas histórias e não apenas de leis naturais. Assim, voltando para o Brasil, no final do século XIX, o Brasil ganhava um destaque no mundo inteiro por algo que muitos consideravam único: a sua miscigenação racial. Viajantes estrangeiros o chamavam de Festival de Cores. Intelectuais brasileiros o viam como uma sociedade de raças cruzadas. O país era representado como uma nação multiétnica marcada pela mistura. De fato, o Brasil havia se constituído por meio de encontro, e muitas vezes do confronto entre indígenas, africanos, escravizados e colonizadores europeus. É assim que, em 1911, o diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda, foi convidado para o Congresso Internacional das Raças em Paris. Representava, segundo os organizadores, um país miscigenado por excelência. Sua tese tinha um título simples, sobre os mestiços no Brasil, mas sua mensagem era impactante. Lacerda defendia que o caminho do Brasil era o branqueamento racial. Ele acreditava que, em cerca de 100 anos, a miscigenação faria desaparecer os traços negros e indígenas, aproximando a população do ideal europeu. Essa ideia de branqueamento se tornaria parte do mito fundador da nação brasileira, um mito que celebrava a mistura, mas com o destino marcado de embranquecer. Hoje essa lógica é amplamente criticada. Entendemos que a valorização da diversidade não pode se basear na negação de identidades ou na promessa de desaparecimento das raças não brancas. Assim, no final do século XIX, o Brasil era descrito como uma nação miscigenada, mas em transição. Acreditava-se que as raças cruzadas passavam por um processo natural, ou quase milagroso, de uma depuração e que esse processo levaria inevitavelmente a um país branco. Essa visão transvertida de ciência defendia que a mistura era boa, mas só até desaparecer os traços negros e indígenas. E não apenas dentro do Brasil, que essa ideia circulava, pois naturalistas estrangeiros que vinham ao país em busca de plantas e animais raros também se encantavam com o que chamavam de espetáculo da miscigenagem. O francês Gustave Aimard, que esteve no Brasil em 1887, escreveu: "Observei um fato singular no Brasil, a mudança operada na população pelo cruzamento das raças. Eles são filhos da terra." E nas mãos de artistas que acompanharam essas expedições, como W. Adams, era o Brasil mulato que se destacava. Mulheres, homens, crianças retratados com leveza, cor e dignidade, independentemente de sua raça ou condição social. Mas esse retrato aparentemente de diversidade esconde um plano ideológico. Maior o elogio da mistura vinha sempre acompanhado de uma esperança de embranquecimento no futuro. O Brasil real, porém, resistiu à diversidade, permaneceu e a miscigenação, longe de ser um caminho para o apagamento, tornou-se base da identidade de um povo plural. Filhos da terra, como disse Aimard, mas filhos de muitas histórias, lutas e culturas, e justamente isso que torna o Brasil tão único. Assim, entre 1870 e 1930, o Brasil viveu uma profunda transformação. Foi nesse período que se consolidou a imagem de um país como uma nação mestiça, ao mesmo tempo em que as teorias raciais ganhavam destaque como chave para interpretar os problemas sociais brasileiros. Essas ideias já em circulação na Europa desde meados do século XIX chegam tardiamente ao Brasil, mas aqui foram recebidas com entusiasmo por instituições científicas e educacionais. Nesse momento, centros como museus etnográficos, faculdades e institutos históricos começavam a se estruturar e a forma que se via a elite intelectual do Brasil. O ano de 1871 marcou uma mudança crucial. A promulgação da Lei do Ventre Livre anunciava o começo do fim da escravidão no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a década de 1870 foi a ponto de entrada de um novo
ideário positivista e evolucionismo, que incluía as teorias racistas como ferramentas centrais de análise. Esse momento revela um paradoxo marcante. Lado a lado conviviam dois modelos de pensamentos aparentemente opostos: o liberalismo, que valorizava o indivíduo e sua autonomia, e o racismo científico, que se destacava para o grupo e suas características biológicas. Enquanto o liberalismo apontava na responsabilidade individual, o determinismo racial enxergava os sujeitos como produtos inevitáveis da biologia de seu grupo. Não por acaso as instituições de ensino e pesquisa passaram a adotar essas estratégias em longa escala, articulando-se com projetos de Estado, políticas públicas e práticas educacionais. Mas os críticos de hoje, por vezes, caem nas mesmas armadilhas que condenam reatualizarem ideias da época, como a acusação de que o Brasil copiava modelos europeus. Pois é verdade que muitas dessas teorias nasceram fora do Brasil, mas ao chegarem aqui não foram simplesmente reproduzidas, foram reinventadas. Pensadores brasileiros deram a essas ideias usos próprios, ligando a ciência e sociedade muito correta. Por isso esse vídeo propõe a fazer uma história social das ideias, uma abordagem construtiva da ciência, como sugerem estudiosos como Kuhn, Dalton e Stepan. Mais do que o conceito fixo, raça foi sempre e continua sendo um objeto de conhecimento. Seu significado é renegociado e experimentado ao longo da história. A ciência do século XIX não pode ser chamada de pré-científica sem considerar o contexto. Ela articulava projetos políticos e ambições nacionais e disputas intelectuais. Assim, não basta apenas olhar com filtro estrangeiro para entender o pensamento científico do Brasil daquela época. É preciso voltar o olhar para dentro, para os próprios intelectuais que começavam a se organizar aqui. A partir do final dos anos 1870, vemos surgir uma nova configuração. Grupos de intelectuais se reúnem em institutos de pesquisa, faculdades e museus. Ali eles encontravam mais que um local de trabalho. Esses espaços ofereciam legitimidade social e liberdade necessária para uma produção de ideias menos subordinada aos interesses dos grandes proprietários agrários. Esses profissionais leitores ávidos da ciência europeia começaram a se reconhecer como parte de um novo grupo, os homens de ciência. Não formavam um único bloco, eram divididos por interesses regionais, por especialidades e até por projetos políticos diferentes. Divisões então que se aprofundavam após a queda da monarquia. Assim, havia algo que os unia: a convicção de que seu saber científico lhes dava autoridade para pensar o país, para propor caminhos, para debater o futuro da nação. E assim circulava pelos principais centros do país, criando redes, trocando ideias, construindo uma identidade comum, a de homens que pensavam o Brasil. Essa circulação lhes dava prestígio, mas também revelava algo que era a falta de especialização clara. Esses intelectuais eram versáteis, sim, mas essa polivalência muitas vezes escondia a fragilidade da formação técnica, fruto de um país que ainda estava em construção científica. É nesse ambiente que começa a surgir uma tensão. De um lado, os homens de letras mais voltados à estética e à filosofia, do outro, os profissionais da ciência que se diziam comprometidos com o progresso da nação. João Batista de Lacerda, por exemplo, defendia que a ciência deveria servir ao progresso nacional e criticava colegas que, segundo ele, ignoravam os problemas reais do país. A atividade literária começava então a ser caricaturada, vista por alguns como afastada demais do povo e da política, além do cotidiano. Assim, o embate entre ciência e letras no século XIX foi mais que uma disputa acadêmica, foi um reflexo das tentativas e dificuldades de se construir uma intelectualidade que pensasse o Brasil não apenas com
erudição, mas com compromisso.